Olhe para mim, porque eu quero conversar um pouco com você sobre a maneira que Deus costuma agir, a ótica e a dinâmica de Deus em algumas situações. Havia uma festa em Jerusalém, e eu confesso a você que eu não sei o que um etíope está fazendo em Jerusalém. Aproximadamente 4.000 quilômetros separam os dois lugares. A Etiópia da atualidade, de Jerusalém. Provavelmente era alguém que estava vivendo mais próximo, do Egito na época em si, porque para se chegar à Etiópia hoje de Jerusalém tem que passar pelo menos, se for de carro e balsa, por Egito, Sudão e Etiópia. Mas eu quero mostrar a você algo muito precioso que está acontecendo aqui. Um anjo diz a Filipe: eu preciso que você desça um pouco de Jerusalém para Gaza, na direção de Gaza, rumo ao sul. E nesse caminho deserto, você vai encontrar alguém. Era um propósito de Deus. O etíope está voltando para casa, depois provavelmente da festa da Páscoa, da adoração em Jerusalém. E ele está voltando, e ele senta na sua carruagem, e Filipe encontra, e presta atenção no que ele está fazendo. Ele está lendo um trecho da Bíblia, do profeta Isaías, e ele está fazendo a leitura, em voz alta. E Filipe começa a observar, e Filipe se aproxima desse etíope, e pergunta a ele: você está entendendo o que você está lendo? Presta atenção, porque parecia que ele estava fazendo já tudo certo. Se ele já está lendo a palavra de Deus, vamos dizer, isso já é sensacional. Mas muito mais importante do que ler simplesmente, nós estamos aí na leitura da Bíblia, no desafio de 100 dias, para lermos a palavra do Senhor. Daqui a 5 dias, me parece 4 ou 5 dias, nós vamos já estar com 70 dias lendo, só faltando 30 para terminar. Mas muito importante lermos, sim, é louvável. Mas Filipe faz uma pergunta: você entende o que você está lendo? E aí o etíope diz a ele: como é que eu vou entender se não tiver alguém para me explicar? Eu quero conversar com você hoje sobre essa maneira de Deus pegar, às vezes, pessoas tão improváveis e dar a elas missões bem intrigantes. Eu fico imaginando, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, se nós estivéssemos no lugar de Deus, dificilmente, usando os nossos critérios humanos, nós daríamos oportunidades às pessoas que Deus e que Jesus acabou dando. Dificilmente nós escolheríamos Pedro para ser o líder de nossos apóstolos. Dificilmente nós escolheríamos Judas para ser o tesoureiro da equipe. Quando olhamos para essa estrutura, eu queria que você entendesse isso, sabe? Por isso que isso veio ao coração, porque às vezes nós lemos, mas nós não entendemos como Deus age, como Deus trabalha, e muitas vezes ficamos bem contrariados à sua maneira de agir. Por exemplo, Deus leva um ente querido nosso, nós ficamos extremamente frustrados, porque essa pessoa morreu. Será que Deus não tem misericórdia dessa pessoa? Preste atenção. Uma pessoa, quando morre em Cristo, ela morre para mim, para você, mas ela não morre para Deus. A nossa mente pequena sente a perda, e está tudo jóia. Hoje foi um dia dificílimo para mim, um dos dias muito difíceis, depois que eu perdi meu pai. Hoje foi desafiador. Eu não tinha parado de frente à casa dele, desde que ele faleceu,
mas ontem eu fui levar e buscar minha esposa lá, e eu tive que parar na frente, e eu acho que isso me deu sabe, hoje foi um dia desafiador para mim no que diz respeito a isso. Mas preste atenção, independente, meu pai foi com 87 anos, mas independente de ser alguém de 18, de 2, um recém-nascido, um cônjuge, nós temos muita dificuldade. Por quê? Porque a pessoa morreu. Será que Deus, ela só morre para mim, para Deus não. Para Deus ela não morre. Infelizmente algumas vão, depois de sua morte, estar separadas de Deus, mas por uma escolha. Mas quando nós olhamos a maneira de Deus agir, é isso que eu quero ajudar você a entender, porque é isso que Felipe está perguntando ao eunuco. Você está entendendo? Ele disse: eu não vou conseguir entender se alguém não me explicar. E o que eu quero mostrar a você hoje são 3 textos bíblicos muito simples, e o primeiro deles é do etíope. O que Deus quer com esse etíope? A mesma coisa que ele queria com a mulher samaritana, e a mesma coisa que ele queria com o gadareno. Eu quero olhar que o que Deus precisa é de uma pessoa disposta a fazer o que ninguém está fazendo, para que ele consiga realizar seu projeto. Ele precisa alimentar uma multidão, quase 10.000 pessoas, e o que ele precisa? De um menino com 5 pães e 2 peixes. Uma pessoa disposta a entrar em cena e fazer a diferença, pode mudar todo um contexto e toda uma história. Nós estamos olhando um etíope que vai a Jerusalém para um momento de adoração, e ele está voltando para casa. Mas na volta para casa, o anjo aborda Felipe e diz: ele não pode voltar do jeito que veio. Eu preciso enviar para a Etiópia, para os termos do Egito, como queiram, alguém infectado, uma palavra que talvez seja bem atual para a gente aqui, bem real. Alguém que leve com ele essa semente do Evangelho, leve no coração o Salvador. E quem ele vai escolher? Um etíope. Depois, se você quiser saber mais referências sobre isso, querer ouvir um pouco mais sobre o que a Etiópia provavelmente viveu depois da chegada deste moço ali, fique à vontade. Mas aqui eu me detenho apenas em mostrar a você que basta uma pessoa, basta uma pessoa na família, basta uma pessoa no trabalho, basta uma pessoa nos negócios, basta uma pessoa na igreja, basta uma pessoa. Às vezes nós gostamos muito de dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Perfeitamente de acordo, mas queria lembrar você que na cova dos leões, Daniel estava sozinho. Na cisterna, José estava sozinho. Ou seja, quando alguém resolve se posicionar e fazer a diferença, Deus entra em cena. Esse homem está voltando para casa, mas ao voltar para casa, o anjo disse: encontra com ele. E quando Felipe o encontra, ele está lendo algo que não consegue entender. Felipe se senta na carruagem, explica a ele, a carruagem está andando, e aí eles chegam próximo, provavelmente a um córrego, e Felipe o batiza naquele momento, e ele volta para a Etiópia. Pare e pense. Por isso que é meio complicado nós olharmos apenas para esse texto. O que é isso aqui? Isso é a salvação de um homem? Não, isso é um homem voltando para uma nação onde os atuais discípulos de Jesus não teriam acesso. Gente que estava com dificuldade para pregar para samaritano, para ter encontros, como Pedro, estava reclamando de Cornélio, como muitos achavam que Paulo não teria direito, e tantos outros. Quando nós olhamos aqui, dificilmente um dos discípulos de Jesus, era muito improvável que eles tivessem habilidade
para ir para o mundo etíope, para levar o evangelho. Mas quando Deus pega uma pessoa e coloca essa pessoa na direção correta, ela vai mudar a história. É isso que eu quero que você entenda. Pare de reclamar que é só você. Pare de reclamar que você está sozinho. Ou talvez descubra o mais rápido possível que você não está. Porque essas desculpas não vão levar você a lugar nenhum. Quando nós olhamos para outro texto, Marcos capítulo 5, verso 18. Põe para mim aqui, Marcos 5, 18. Isso. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha para mim aqui, Marcos 5. Jesus acaba de chegar no território de Gadara, o lado leste do mar da Galileia, o território de Decápolis. Lá não tinha comida para eles. Lá o porco era o elemento de sacrifício a deuses pagãos. Provavelmente os discípulos não sabem o que vão fazer lá. Já era tarde, como Marcos descreve no início, do capítulo 4, no verso 35, e sendo já tarde, convidou Jesus a irem para o outro lado, para o território de Decápolis. Uma tempestade, tantos desafios. Nós estamos gravando, eu até lembrei, Eduardo está aí, olhando para esse texto, Jesus conduz um barco que enfrenta uma tempestade. Nós estamos trabalhando essa questão do curso de casais em alta performance, e o primeiro capítulo é: as pessoas não querem, ou o mundo não quer saber dos temporais que você enfrentou. Eles querem saber se você trouxe o barco. Jesus enfrenta temporais, mas o barco chegou do outro lado. E lá, o que tem lá? Um homem que morava no sepulcro, atacava as pessoas, vivia nu e era cheio de demônios. O que esse homem provavelmente receberia como sentença? A morte. Tentaram prender este homem com cadeias diversas vezes, mas ele quebrava os grilhões e as cadeias ele fazia em pedaços. É muito intrigante nós olharmos para um homem com tanta violência, num mundo tão brutal, não ter sido assassinado, já que ele atacava as pessoas. O que faz desse homem continuar vivo com esse tipo de comportamento? Deus tem alguma coisa para ele. Quando ninguém queria este homem, Jesus enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos seus discípulos, a hostilidade do povo de Decápolis e tantas outras situações, mas ele pisa em território. E os discípulos estão confusos, provavelmente não sabem o que estão fazendo lá. Nenhum deles estavam satisfeitos de estarem naquele lugar. Mas naquele momento, o endemoniado vem na direção de Jesus, e Jesus o liberta. E aí vem o texto. Depois que Jesus o liberta, este homem toma um banho, troca de roupa, está batendo um papo, uma conversa, com todos ali conversando. E de repente os donos dos porcos chegam, e para eles não interessa se o homem está liberto ou não. Eles querem saber do prejuízo de seus porcos que morreram. Seus porcos são muito mais importantes do que o endemoniado. É verdade. Bom, eram muitos porcos. Pois é. Mas a pergunta é o seguinte: quem é esse cara? Quem é esse moço? Depois de tudo feito, Jesus chega, se despede e entra no barco, e aí entra o texto que lemos. O homem diz para Jesus: Senhor, me deixa ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. Deixa eu entrar nesse barco. Eu quero ser seu discípulo também. Jesus falou assim: não, aqui não. Não. Você vai para a sua casa. Você vai para os seus e mostra para eles quão grandes coisas o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia. Mas sou só eu.
Só eu, aqui em Decápolis, um território pagão, as 10 cidades pagãs, o mundo pagão está aqui desse lado. Pois é, querido, vá para a tua casa, chega lá e mostra para eles quem você é agora, depois que eu entrei e mudei a sua vida, porque uma pessoa na minha mão pode mudar uma nação inteira. É apenas um. 2 anos e meio depois, Jesus volta a Decápolis, pelos territórios de Tiro e de Sidom. Entrando no território de Decápolis, está reunida uma multidão de quase 5.000 pessoas, 4 ou 5.000 pessoas. Quem é que pregou durante esse tempo, naquele local, para que tanta gente viesse ter com Jesus? Hoje é fácil reunir 4 ou 5.000 pessoas. Hoje você manda um e-mail, você faz um post, hoje você põe no Instagram, hoje você impulsiona. Agora, juntar tanta gente naquela época, onde o sistema de comunicação era totalmente arcaico, alguém com uma vida extraordinária, alguém com um resultado fantástico, estava vivendo o incrível. Todas as pessoas queriam, porque quando nós olhamos para o processo desse camarada, para o que ele viveu, por sua história, pelo sepulcro, pelas feridas, por todos os ataques, por tudo aquilo que ele viveu, ele valia mais que uma legião de porcos. Jesus entrou na vida dele, e este homem agora é outro homem. E quando o processo é bom, atraente, ele traz consigo um excelente resultado. E agora, 2 anos e meio depois, Decápolis está em alvoroço, porque está chegando lá nada mais, nada menos do que o homem que mudou a história do endemoniado. Todo mundo queria estar lá, todo mundo queria ver. Por quê? Porque Jesus deixou um homem naquele lugar. Porque Jesus mandou um homem, ou Deus mandou, como queiro, um homem para a Etiópia. Porque basta uma pessoa, resolve se posicionar, e as coisas acontecem. Você olha para a nossa igreja, hoje, aqui, a estrutura que temos hoje, para onde estamos desejando ir, o que estamos desejando fazer. Você sabe como tudo isso começou? Com um desejo no meu coração. Tem diversas outras igrejas aqui, e diversas espalhadas pelo mundo. Alguém resolveu se posicionar, e quando alguém resolve se posicionar no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Não reclame de estar sozinho, só descubra se realmente você está, e se estiver, depressa, mude de postura, e leve o Senhor para estar com você nessa história, que você vai ver o que vai acontecer. O terceiro caso, põe para mim João 4, verso 7. João 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Põe o 28. 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, verso 29, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Presta atenção em mim. Jesus chega em Samaria, e ele para em território samaritano, ele está da Galiléia para a Judéia, e o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário, entre aspas, porque a grande maioria, mesmo passando por Samaria, não passava tão próximo à cidade, para evitar de lidar com os samaritanos. Jesus se aproxima do poço de Jacó, e ali fica, e seus discípulos, ele manda os discípulos ir até a cidade para comprar comida. Olhe bem, ele não fica com ninguém, certo? Ele manda todos os discípulos à cidade para comprar comida, porque vai vir uma mulher muito especial,
tirar a água. É uma mulher que vai mudar Samaria para sempre. Uma mulher, mas muito especial. Para quem? Para Deus e para Cristo. O que para a sociedade, provavelmente, ela não é boa coisa. Para as mulheres ali, ela não é muito bem vista. Mas o que ele precisa é de alguém. É só de alguém. E normalmente nós achamos que aquele que vai ser usado é aquele padrãozinho, o certinho. Não estou dizendo que Deus não usa os certinhos, não é nada disso. Mas Jesus explicou muito bem. Se alguém lhe deve, por exemplo, 10, e se alguém lhe deve 100, e o credor perdoa os dois, qual dos dois vai ser mais grato? E responderam para Jesus: é lógico que é o que recebeu o perdão de 100, porque ele devia mais. Quando nós olhamos para isso, o que Jesus está fazendo? Pegando uma mulher samaritana. Ele pega um etíope e manda para a Etiópia. Ele pega um homem de Gadara e manda para Gadara. Ele pega uma samaritana e manda para Samaria. O que ele está dizendo? Eu preciso de alguém no seu mundo, no seu ambiente, para mudar a história. É isso que eu quero impulsionar você hoje, e a mim também, porque foi um texto que falou muito comigo. O que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar o ambiente onde eu estou inserido. Eu tenho que mudar as pessoas que convivem comigo. Eu tenho que influenciar o meu mundo. É assim que funciona. Eu queria que você parasse para pensar hoje e entendesse que se você está sozinho, é um problema sério. Porque o gadareno estava sozinho por um período, mas depois tinha mais de 5.000 pessoas. A mulher estava sozinha por um período, mas 3 dias depois, Samaria inteira já estava recebendo Jesus e não querendo que ele fosse embora. O etíope, eu não tenho tanta informação sobre ele, mas é alguém que vai para levar a palavra. Num ambiente onde as pessoas estão falando tanto de isolamento, de solidão, de tristeza, eu queria que você entendesse isso hoje. Aproveite essa fragilidade, aproveite esse momento, para que você consiga descobrir o que Deus quer tirar de tudo isso. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam ou contribuem para aqueles que amam a Deus. Tudo, inclusive o que nós estamos vivendo hoje. Não tenha medo, descubra o propósito, busque entender, fale para Deus: Senhor, eu estou como um eunuco, eu não estou conseguindo entender, eu preciso que me explique o que está acontecendo no meu mundo. Porque quando nós falamos de mundo, nós temos 2 visões. A primeira é a global, o que acontece no mundo. O que acontece no mundo não me atinge. Atinge, basta uma queda da bolsa, uma mudança no preço do petróleo e tantas outras coisas. Isso afeta diretamente, afetou o dólar, afeta tudo que é importado, até chegar em nós, tudo nos afeta. Isso é o mundo global. Mas fora isso, nós temos um mundo particular, o nosso mundo, aquilo que é personalizado, cada um tem o seu, os nossos negócios, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso mundo. Pare e pense, o que estamos fazendo, em primeiro lugar, com o nosso mundo, o particular, e posteriormente, se você tiver poder de ação, com o mundo num todo. Não perca a oportunidade de viver o incrível, porque Deus está procurando uma pessoa. É só alguém para se posicionar. Se posicione, porque ele precisou de uma samaritana para atingir Samaria. Ele precisou de um homem para atingir
Gadara ou Decápolis, e ele precisou de um etíope para atingir a Etiópia, precisou de um José para atingir o Egito, precisou de um Daniel para atingir a Babilônia, precisou de uma menina para atingir a Síria. Ele precisa de uma pessoa. Seja essa pessoa, coloque-se nessa posição, nesses ambientes aparentemente caóticos, e você vai ver que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, às vezes, ó Pai, nos escondemos por detrás de desculpas, alegando que estamos sozinhos, que temos poucos recursos, mas aprendemos hoje que quando alguém se posiciona, ó Deus, se coloca na brecha, se coloca na postura, o Senhor pode fazer grandes coisas através de uma pessoa só. Em nome de Jesus, ó Pai, e que nós sejamos essa pessoa para mudarmos o nosso mundo, o ambiente onde nós estamos inseridos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que se sentem só, as pessoas que perderam a esperança, as pessoas que estão olhando para essa situação como o fim de tudo, Pai. Em nome de Jesus, que elas venham entender que esse ambiente é um ambiente propício para grandes coisas acontecerem. Te damos graças por tudo, Senhor. Continua conosco, que tenhamos uma semana de bênção, de vitória, de boas notícias, de bons negócios, e que tudo isso termine o mais rápido possível, ó Deus, para que possamos novamente estarmos juntos. Te damos graças por tudo, ó Deus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Desliga.